Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo, esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E a convidada dessa semana é a Jujuba. A Jujuba participa lá do SciCast, ela participa também do podcast Missangas. E vamos ligar pra Jujuba, ver que história ela tem pra contar pra gente. Mas antes, só dar aqueles tradicionais recados. O primeiro é que agora o Eu Tava Lá está disponível no Deezer. Muita gente já cobrava, desde que eu tava lá, surgiu lá, desde o primeiro episódio. Muita gente cobrava que o Eu Tava Lá estivesse disponível em plataformas digitais. Olha que bonito falar isso, plataformas digitais, é isso. Como o Deezer e o Spotify também. O Spotify ainda não aconteceu, mas estamos em negociações, em breve deve ter Eu Tava Lá disponível no Spotify também, mas por enquanto já tem no Deezer. Eu sei que tem algumas operadoras de telefone aí que quem é cliente tem acesso gratuito ao Deezer, então se você é uma dessas pessoas, se você já escuta outros podcasts no Deezer, ou se você tem o Deezer para ouvir música e usa o aplicativo de podcast para ouvir o Eu Tava Lá, dá para ouvir tudo junto lá no aplicativo do Deezer. E é sempre bom lembrar que você pode se tornar um assinante do Eu Tava Lá, é só acessar eutavalá.com.br/assinantes. Se você já escuta o podcast, é fã do podcast e quer que o podcast continue existindo, não deixe de apoiar. A partir de R$5 você já faz parte do grupo secreto do Facebook e tem acesso ao exclusivo podcast diário do Eu Tava Lá. Ou seja, segunda-feira tem o episódio aqui no feed, o episódio semanal, toda segunda-feira no feed do Eu Tava Lá. E de terça a sexta, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, tem episódios diários exclusivos para quem é assinante do podcast lá no grupo do Facebook. A gente já tá fazendo isso tem 2 semanas, ou seja, a gente tem 8 episódios exclusivos já publicados. Assim que você assinar, você pode ouvir todos eles. E é isso, tá muito legal. Tem também outros planos. Lá tem um plano onde você tem acesso exclusivo ao conteúdo bruto do podcast com antecedência. Esse conteúdo que vem aqui pro feed na segunda-feira, a galera que assina esse plano do conteúdo bruto recebe alguns dias antes, com toda a gravação, tudo que foi gravado aí, tudo que eu conversei com o meu convidado e que acabou não vindo para a edição final no feed, você vai poder escutar. Tem também o grupo de WhatsApp, se você quiser ser um assinante mais próximo, fazer parte do grupo do WhatsApp, onde todo dia a gente conversa, não só coisas sobre o podcast, mas coisas sobre o universo e tudo mais. Então você pode também assinar no grupo do WhatsApp. Tem mais outras coisas, outras vantagens legais para quem assina o podcast. Lá no site você vai encontrar eutavalá.com.br/assinantes. Você também pode assinar diretamente no PicPay, é só baixar o aplicativo do PicPay, clicar lá em pagar e aí você vai procurar o Eu Tava Lá, muito fácil, muito simples. Tem como assinar pelo Padrim, padrim.com.br/eutavalá, e também dá para assinar pelo PayPal, aí é lá no site mesmo, eutavalá.com.br/assinantes, lá você vai encontrar o formulário, tudo direitinho, para assinar através do PayPal. É uma ótima alternativa para quem não mora no Brasil, ou para quem não é brasileiro, porque o PayPal é universal. Beleza? Então é isso, agora sem mais enrolação, vamos ligar pra Jujuba e ver que história ela tem pra contar pra gente. Hello. E aí, Jujuba, beleza? Tudo bom? Tudo bem, mais ou menos. Espera aí que meu áudio tá saindo no buraco errado aqui. Eu ia falar, nossa, você tá tipo, sei lá, no alto de um prédio. Você tá me ouvindo melhor agora? Sim, agora tá claro. Melhorou? Show de bola. E aí, como é que vai? Tudo bem. Tava gravando agora sobre psicologia. Olha só, eu também. Esse também não é o meu primeiro podcast do dia. Então, estamos os dois com gargantas cansadas. Ah, não, mas é que eu não sei se você, tipo, escuta alguma coisa do Deviantes, se você acompanha. Já escutei, não consigo mais acompanhar, mas eu escutava principalmente o SciCast há pouco tempo atrás. Ah, então. A gente grava um que chama Spin de Notícias. Então Olha a gente, ele é diário, por enquanto de segunda a sábado, a partir de agora do segundo semestre vai ser todo dia, segunda a segunda. Legal. E são 15 minutinhos, cada dia é um especialista diferente. E a gente fala 15 minutos sobre um assunto X. Porra, que legal. Isso é muito legal, hein? Oh, e aí eu tava gravando agora um de psicologia, porque eu sou designer, na verdade, né? Publicitária na primeira graduação e agora eu tô fazendo psico. Caramba, toda vez que eu chamo alguém do SciCast aqui, eu fico impressionado com os currículos de vocês. Eu gravei com a Dani há pouco tempo atrás, acho que tu escutou, tu comentou alguma coisa lá no Twitter. Sim. E aí ela também tem várias especializações, eu fico impressionado. Cara, chama o Pena. Tipo, pega o Pena, então. Você vai...
Tem que fazer um podcast, tem que fazer 2 episódios, um pra falar do currículo dele. Não, cara, ele é muito engraçado. Tipo, só pra você ter uma noção, o cara era do conservatório de piano. Ô, louco. E quando ele tava, tipo, pra se formar, ele tava na dúvida se ele seguia a carreira de pianista ou se ele entrava na física, sabe assim? E aí ele largou a carreira de pianista e foi pra física e virou físico e, sei lá, historiador e astrofísico. Ele faz tudo e mais um pouco. Tipo, construía cota de malha na faculdade, tipo, sabe? Ele fez cutelaria por diversão, porque ele é apaixonado pela Idade Média. Meu, ele é engraçado. O Pena é um cara muito peculiar. Um cara eclético. Total. Que legal. Então, antes de te ligar, eu te apresentei como Jujuba do SciCast e do Missangas também, que eu sei que são os 2 podcasts que tu participa. Agora tem esse diário. O que mais que tu anda fazendo? Mas o Spin, todo mundo grava, né? Claro. Mas, em princípio, é cada dia uma pessoa, não é todo mundo todo dia. Não. Tanto que eu acho que a gente grava no semestre, eu acho que eu vou gravar umas 4 vezes. É muita gente. A gente tem muitos colaboradores. Eu ia comentar. Uma vez eu entrei no site do SciCast, eu não lembro porquê. Eu acho que foi quando eu fui gravar com a Dani, eu fui ver a página da equipe lá e tal. E tem, tipo, 712 pessoas lá na página de equipe. Eu acho que no SciCast nós somos em uns 30, 35 colaboradores da galera de pauta, e a gente faz revisão por pares de pauta. Então, tipo, cada pauta é feita por 4 pessoas, né? Que legal. 2 redatores e 2 revisores, sempre revisão por pares. E aí a gente tem o portal também, que a gente põe em textos, né? Então no portal eu acho que, deve ser umas 60 e poucas pessoas, assim, é bastante mesmo. É muita gente mesmo. Que louco, eu acho muito legal ver pessoas que trabalham seriamente na área do podcast, porque eu faço 7 podcasts por dia e eu não sei nada, não sei o que eu vou falar amanhã, não sei nada que eu vou falar agora, inclusive. Mas o Missangas, ele é meio assim. O Missangas é mais assim, né, mais solto. Quando eu voltar de viagem, você vai gravar com a gente, hein? Boa, tô indo pra Minas esse fim de semana, mas aí legal. Já vai pensando num tema. O Missangas é assim, Fechou. A gente convida a pessoa escolhe o tema que ela quer falar, tipo, você pode falar de uma coisa que você curte, ou de algo que você goste de falar, enfim, X. E aí você fala, a gente bate papo sobre 40 minutos. Coisa boa. Disso, é isso. Que demais. Tu vai pra Minas, tu é da onde? Tu é daqui de São Paulo? Não, eu sou daqui de São Paulo, eu moro no interior, né? Eu moro em São Roque, não sei se você conhece. Não conheço, eu conheço pouca coisa daqui. Interior de São Paulo não conheço nada, na verdade. Mas eu tô a 50 minutos, assim, eu tô muito perto. É perto. Eu falo interior porque é uma das primeiras cidades do interior aqui. Entendi, eu tô em Osasco, eu tô mais perto ou mais longe de São Roque? Super! Você conhece Osasco? Eu moro em Osasco. Então, é umas 4 cidades depois. Tipo, entendi. Você passa, indo pro interior, você pega Castelo, você tá no comecinho da Castelo ali, né? Nossa, não sei, acho que tô. Lá. É que a gente mede por quilometragem, né? São paulistano é meio maluco. Tem esses negócios, né, do quilômetro tal da avenida, não sei o quê. Caralho, como é que eu vou saber qual é o quilômetro? A altura. É tipo, uma coisa que eu não sei nunca. Isso porque eu, moro em São Paulo a minha vida inteira. O lado da Paulista. Isso eu não sei, cara. Pra mim ainda é um mistério. As pessoas falam, não, sentido paraíso, sentido consolação. Não, isso eu sei. Eu não faço ideia. Então, eu não sei. Isso aí, quem anda de metrô tem que saber, porque tem ali o sentido consolação. A Paulista tem uma jogada que é pra enganar o turista, que é o seguinte. A estação Consolação, ela fica na Avenida Paulista e a estação Paulista fica na Consolação. Exato, cara. Então, automaticamente, sabendo que a estação Paulista fica na Consolação, tu sabe onde tá a Consolação. E aí tu consegue te guiar mais ou menos no sentido Consolação ou no outro. Então, pois mas assim, me jogam no meio da Paulista. Sei lá, eu desci no metrô Trianon. Não sei. Aí a pessoa fala assim, mas você tá na rua, no lado, sentido consolação. Eu não faço ideia. Entendi. Dá uma bugada mesmo. Aí tem que sair do metrô e ver. Eu tô na Paulista, gente. Eu posso falar se eu tô na frente de um Burger King, se eu tô na frente de um shopping. Mas eu não sei se eu tô sentido lá, sentido cá. Você tá na frente do Starbucks, que tem pouco na Paulista, tem só uns 30. Então, pois é. Então é complexo. Isso é uma coisa que eu ainda não... Tipo, acho que eu nunca vou aprender. Esse negócio de podcasts mais curtos, tu falou que esse projeto de vocês ele é diário e esse é um episódio de até 15 minutos. Eu acho muito legal fazer podcasts tipo pílulas, assim, sabe? Episódios mais curtos, porque justamente favorece a pessoa ouvir mais coisas, né? Às vezes tu tem só podcast de 1 hora, não dá pra ouvir muitos. Por mais aqui em São Paulo, mesmo que o pessoal fica muito tempo na rua, muito tempo no trânsito, dá pra ouvir, sei lá, 1, 2 indo e voltando do trabalho, assim, na média, né?
Então, é mais puxado. Eu não tenho ouvido muita coisa também, justamente por causa disso, assim, de ter pouco tempo na rua e tal. Quando eu trabalhava em São Paulo, porque daqui pra São Paulo, assim, 50 minutos de carro. Tá. Tu dirige? Eu tenho carta, mas eu... eu não sei dirigir. Eu só ando por transportes onde eu posso estar focado no podcast 100%, então, assim. E mesmo assim eu não consigo ouvir nada. Então, imagino quem dirige e tal. Então. Pois é. Mas era isso. Eu trabalhava em Pinheiros. Uhum. Então eu ia e voltava, dava umas 3 horas, às vezes 4, dependendo do trânsito. Então, cara, eu tava sempre com podcast em dia, né? Claro. Agora, ficar em casa é só quando eu tô lavando louça, cozinhando, sei lá, que eu consigo. Boa. Mas, como eu falei, 2 labradores é treta. Cuidado. Então, nossa, eu ia falar dos labradores, eu esqueci. A gente tinha marcado de gravar o podcast de manhã, né? Porque eu tô nessa vibe agora. No último episódio aqui, a galera que já escutou, o episódio da semana passada, pra quem tá ouvindo, eu gravei com o John Leitão, e ele é um cara que ele acorda cedão e ele dorme cedo também. Eu tinha combinado de gravar com ele à noite, e aí quando eu cheguei pra gravar, ele falou, cara, eu tô com muito sono e tal, tá pra gravar de manhã? Eu falei, beleza, né? Eu já tava num projeto acordar cedo. E aí eu falei, não, beleza, vou acordar. Aí eu acordei, sei lá, 8h30 da manhã, gravei com ele, e aí eu fiquei acordado super disposto naquele dia e tal, e até hoje eu tô acordando cedo todo dia. E aí e aí quando eu soube que tu estava de férias, porque eu já tinha te convidado antes e a gente não tinha conseguido encaixar o horário, eu falei, não, vou chamar a Jujuba pra gravar e vou convidá-la pra gravar de manhã. E aí tu falou, não, eu acordo 9 horas também, mas eu tenho que cuidar dos meus cachorros e tal, e eu libero umas 10h30. Eu falei, caramba, a pessoa fica 1h30 cuidando dos cachorros. Tu tem tipo um zoológico canino em casa, um canil? Não, e o pior é que não, mas é que assim, você vai, aí você põe comida, lava quintal, porque tem isso, né? Tem quintal, aí tem que passear, aí você põe comida, e eles pegam fogo. Depois que eles comem, o grande problema é assim, daria até pra liberar mais rápido. Uhum. Depois que eles comem, eles pegam fogo, aí eles ficam correndo no quintal e latindo, se matando. É impossível de gravar. Eles então, ficam elétricos. Muito elétricos, muito. Aí depois, na hora que bate a comida e bate o passeio, que é mais ou menos umas 10h30, tá batendo solzinho no quintal, aí eles deitam, aí vão até umas 2 da tarde na paz. Nossa, coisa boa. Eu tenho um cachorrinho agora também, só que é cachorro de apartamento, assim, ele é pequenininho. E é impressionante quando ele fica ligado, assim, geralmente depois de comer mesmo. A gente até trocou a ração dele agora, porque o veterinário falou que tem uma ração que é pra cachorro indoor, que é cachorro que vive em apartamento, assim, ele passeia todo dia. Pra ficar mais de boa. A gente corre, ele gasta as energias dele, mas na outra ração que ele tava comendo, ele subia pelas paredes, assim, ele tinha muita energia. Tadinho. E que raça que é? É um Lulu da Pomerânia, ele é muito pequenininho. Eu sei qual é. Ele é bem pequenininho. E aí ele fica nessa energia, assim. Tanto que às vezes eu quero gravar e ele fica batendo na porta do escritório aqui. Aí eu tenho que parar e ali abrir a porta pra ele entrar. Nossa, a gente gravou agora com um miçangas com uma menina, ela é... ela é do SciCast também, ela é economista. E aí a gente tava falando sobre dinheiro, né, como que o miçangueiro cuida de dinheiro e tal. E ela tem um cachorro, cara, que ele é muito, muito, muito agitado. Ela falou assim, olha, ou eu dou o brinquedo pra ele, ou ele não vai me deixar em paz pra gravar. Sim. Só que o brinquedo dele era aqueles, tipo, frango de borracha, sei lá, Nossa. que fica. Impossível. Então o episódio inteiro ficou com barulhinho, sabe? Não, eu não dou brinquedo que faz barulho. Eu só dou aquele brinquedo que é tipo, é um bichinho de pelúcia ou alguma coisa assim, e aí ele tem dentro dele um negocinho que faz barulho, que é bem pequenininho, sabe? Que parece um plastiquinho. Isso, e aí o cachorro, é um negócio que o cachorro demora um tempo a descobrir onde é, e aí depois que ele descobre, ele fica. Mas é um brinquedo que faz menos barulho do que diverte, sabe? Ele passa mais tempo brincando sem fazer o barulho do que fazendo. Sim, não, os meus são os ogros, né? Eles gostam de garrafa pet, assim, eles detonam uma garrafa por dia. Nossa, labrador é enorme, né? Eles crescem bastante, né? Sim, os meus devem estar com uns 30, 35 quilos cada um. Meu Deus, né? O meu tem 3 quilos, eu já acho um absurdo. Hã? O meu tem 3 quilos e eu já acho um absurdo. Nossa, ele chegou aqui em casa com meio quilo. Limpar quintal de 2 desses. Nossa. O cocô do labrador deve ser o peso do meu Lulu da Pomerânia. Tipo isso. Mas enfim, né? Não, mas é legal. Dá um trabalho, mas é legal. Agora mesmo eu fiquei com medo que eu fosse atrasar pra gravação, porque eu tive que sair pra comprar papel higiênico. Porque ele ainda é filhote e ele de vez em quando erra o lugar do cocô. E aí eu tenho que ir lá pegar um papel higiênico e tirar do chão. E aí nessa daí a gente tá gastando 5 vezes mais papel higiênico do que gastava antes, né? Mas você tá com a fralda também? Ele tem aquele tapete higiênico, né? Que é o tapete que fica no chão. Eu falo fralda. Que quando fala fralda, pra quem não conhece cachorro, vão achar que o cachorro está literalmente fraldas. Não, mas sabia que tem isso? Tem. Pra fêmea, cara.
Por causa de cio, essas coisas assim? É que aqui em casa todos os meus cachorros são castrados, né? Uhum. Então, tipo assim, eu tenho 3 na roça. Então, porque eu tô indo pra Minas, né? Eu tô indo pra... Sim. Meus pais estão morando na roça agora, literalmente. Que legal. Porra, a região, não sei, eu ia falar serra, não sei se é serra ou se roça é outro extremo, mas Minas Gerais é muito legal. É perto de Viçosa, é tipo a parte do leite de lá. Que legal. Leite e café. Nossa, Minas é praticamente leite e café, né? Mas é... Belo Horizonte é leite e café, imagina o resto. Então, eu falei e depois já me arrependi, tipo, não, é perto de Ribeirão Preto, eles moram. Ah, entendi, mas Ribeirão Preto é de São Paulo, né? É perto de São Paulo, é 3 horas daqui pra lá. Aqui do interior, perto. Né? Daqui da minha casa pra lá, é de boa. Demais. Então, e aí quando eu te convidei aqui pra participar do podcast, eu acho que foi no Twitter, alguma coisa assim, e eu lembro que tu comentou comigo, eu geralmente convido a pessoa e falo, tu pensa em alguma história de cabeça, assim, eu quero um tempo pra pensar e tal, porque tem muita gente que aceita o convite e fala, não, vou pensar em alguma coisa. E aí, tipo, tá 3 meses pensando, assim. E contigo, não, tu falou de algumas, tu deu algumas, como é que chama? Algumas manchetes? Pois é. Algumas manchetes, mas teve uma manchete que me chamou muita atenção, que tu usou algumas palavras-chave, que era, por exemplo, sequestro. Sim. Cemitérios caninos. Exato. E eu acho que era só essas, na verdade. Pelo menos foi essa que eu anotei. Cemitérios caninos e sequestro. Mas tinha freira também, não tinha? Não, velhas taxistas. Velhas taxistas que são muito parecidas com freiras. Sim, pode ser também. Como é que começa essa história? Falar de cemitério canino depois de a gente ter falado tanto de cachorro no começo, talvez me dê uma dor no coração já. Então, pois é bem bizarro, né, gente? Mas cada vez mais eu chego a uma conclusão de que eu tinha um namorado e eu acho que ele era o imã dos problemas. Porque eu comecei a elencar algumas histórias que eu podia te contar, e a maioria delas ele estava envolvido de alguma forma. Se ele não estava presente, ele estava relacionado. Tá. Essas palavras-chave que eu falei, elas são parte da mesma história ou são histórias diferentes? Não, são parte da mesma história. Meu Deus, tá. É, porque eu vinha imaginando isso. Eu pensei, cemitérios caninos, sequestros, e até então eu achava que eram freiras, mas são velhas taxistas. Cara, tem muita coisa. Então, manda ver. Pra colocar palavras-chave nesse post vai ser bom, assim. Mas, bom, enfim, começo do começo, né? Você falou que você mora em Osasco, então você conhece o trenzão ali da cidade universitária, né? Trenzão da cidade universitária? Isso é uma gíria pra alguma coisa ou é o trem normal? É o CPTM? Exato. Estava eu ali entrando nessa estação. Aham. E quando parou um táxi com, tipo, 3 velhinhas adoráveis, e elas falaram, tipo, tudo bem, poxa, a gente queria muito saber onde fica Barueri, que era a cidade que eu morava na época. Tá. E eu, tipo, a gente queria saber, você sabe onde fica? Eu falei, sim, moro lá, né, você pega aqui, faz assim, né, expliquei como elas chegavam. Certo. Aí elas, poxa, mas você mora lá, por que você não vem com a gente? A gente te deixa lá. Parece um convite bem seguro, interesse senhoras. Cara, 3 senhorinhas, um táxi. Não tem como dar errado, sabe? Tranquilo. Não, mas peraí, eram 3 senhoras e o taxista? Não, uma delas era a taxista. Assim, tava a taxista, né, senhorinha, a senhorinha do lado e uma atrás. Então, tinha 2 espaços disponíveis no carro. Boa. Aí ela, venha você e seu namorado, a gente leva você, né? O que pode dar errado? Poxa, daqui pra lá, se a gente for de trem, vai dar tipo 1 hora. De carro dá meia hora. Claro, economiza um tempo aí. Pois é, a galera de São Paulo, não sei se em outros lugares é assim, mas a gente pensa tudo em tempo, né? Eu pensar meia hora daqui, a distância é tempo. A distância é tempo, até porque, geralmente, a distância, ela só importa o tempo mesmo, porque a quilometragem em São Paulo, dependendo da região, não determina nada da distância. A distância geográfica não quer dizer o tempo que tu vai levar pra chegar nos lugares, sabe? Na minha cabeça tá muito claro isso, mas não sei se eu consegui expressar. Sim, às vezes um lugar bem mais próximo, você demora 1h30 pra chegar. Exatamente. Por exemplo, lugares ali na região da Paulista, Brigadeiro, aquela região ali. Se for meio-dia, pode ser 500 metros. Tu vai levar um tempão pra chegar. Especialmente de carro. Bom, mas e aí, daí eu olhei pro dito cujo, que eu carinhosamente chamo de falecido. Certo. Olhei pro falecido e falei, por que não, né? E aí, o que você acha? Vamos, não vamos? Sei lá, ele, vamos aí. O que eu não tinha reparado, e aí entra mais um elemento bizarro na história, é que atrás, no táxi, atrás do táxi tava tipo uma SUV toda filmada, preta, parada também. Galera, mas enfim, ok, nada a ver. Não ia reparar nisso, né, gente? Não, ainda mais São Paulo, tudo acontece ao mesmo tempo. Pois é, não, acho que só em filme de ação que eles dão aquele foco, né,
no carro filmado atrás. Enfim, beleza, entramos. No que a gente entrou no carro, o falecido fechou a porta, do nada, pulou um poodle gigante no meu colo. Meu Deus, da onde? Não sei, cara. Ele não tava no carro. Eu não sei. Ele surgiu do éter, pulou no meu colo. Ele surgiu do éter. Cara, e ele era um cachorro, tipo, daqueles poodles gigantes. Ele era velho e tava com um corte de... Sabe esses pelos cortados estranhos? Tipo assim, sei. A pata... Sei. Tipo arbusto de jardim botânico, assim. Exato, cara. E ele era muito estranho e pesado, porque, tipo, eu não sei se você já viu um poodle gigante. Nunca vi. Tipo, você pensa em poodle, você pensa no cachorrinho pequeno. Você pensa naquele cachorrinho de madame de filme, assim, que é um minúsculo. Exato. Não, é tipo gigante, ele batia, sei lá, eu ficava de frente pra ele, sentada, praticamente, né? Tá, entendi. E aí, essa velhinha, tipo, ai, né, tipo, esse aqui é o fulaninho, nem lembro o nome do cachorro. Ai, ele gostou de você, e ele, tipo, meio babando em mim, tipo, com aquele bafo na minha cara, eu, tipo... Ai, tá bom, é uma carona, eu tenho que pensar nisso, eu tô evitando de trem, né? Enfim, ok, chegamos na minha cidade, né? Tinha um posto policial, olha, pode me deixar aqui no posto policial, né? E aí aqui você se vira, enfim, mas você já tá na cidade. Pum, a mulher foi reta. Não, olha, pode parar aqui no acostamento, não tem problema. Ela foi reta, me ignorou, silêncio total no carro. Caralho, que constrangedor. Aí, muito, constrangedor cara. E assustador. Seria constrangedor se não fosse tão assustador. Então, assim, nessa hora eu já comecei a ficar um pouco apreensiva, né? Falei, sei lá, que estranho, ela não tá me ouvindo. Será que ela é surda, né? Tipo, eu tentando alcançar o ombro dela pra cutucar, mas o cachorro não deixava, sabe? Aí, a senhorinha que tava atrás, tipo, botou a mão em cima da minha, assim, falou, ai, que bom que vocês vão com a gente, porque a fulana tá muito triste, que ela tá no carro de trás. Aí eu reparei na SUV filmada. Seguindo vocês o tempo inteiro. Exato. Tipo, duas mulheres de óculos escuros e, tipo, com uma cara muito fechada, assim. Ela, ai, porque ela tá muito triste, né? E porque o cachorro dela morreu. E a gente tá indo lá porque é a missa de 7 dia dele. Nossa. Eu, tipo, gente, não, mas vocês estão entendendo, eu não vou. Daí a mulher do táxi, a taxista mor lá, falou, não, ai, esqueci, puxa, é verdade, ai, mas vai com a gente, depois a gente te deixa na sua casa. Mas ela tá muito triste, né, ela tá muito chateada, e tá indo só nós três, ninguém vai pra missa de 7º dia do cachorro dela. Tipo, por quê? Caralho, assim, o que tá acontecendo? Vai pra uma missa de 7º dia de um cachorro, sabe? Tipo, ok, eu amo os meus cachorros, mas eu não pego desconhecidos na rua pra... Imagina, coitado do cachorro lá, se ninguém vai na missa de 7º dia dele, ele ia ficar chateado. Então, pois é, o Poodle tava indo também, né? O Poodle tava indo, verdade. Daí, ok, aí eu falei, né, eu olhei pro falecido e falei, bom, já estamos aqui, né? Ela falou que vai deixar a gente em casa, porque se a gente fosse chegar no C... Aí é aquela coisa que você começa, né, tipo, buyer's remorse, sei lá se é esse termo, mas sabe quando começa a se enganar? Falar assim, não, porque foi melhor mesmo, porque agora a gente também não vai ter que pegar ônibus pra subir. Começa a tentar ver o lado positivo da merda que tu te enfiou. A gente se enganou. Claramente a gente tava se enganando pra ficar menos pior. Mas enfim. Beleza, chegamos no bendito desse cemitério de cachorro que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Em cemitério de cachorro. Eu nem sabia, eu ia perguntar isso até. Porque, curiosidades aqui. Semana passada morreu o cachorrinho de uma parente da minha namorada. E ele mora em apartamento também. Aí eu parei de pensar, bom, faz 3 meses que eu tenho cachorro. Daqui a alguns anos eu vou precisar me preocupar com isso. Porque a gente sabe, os cachorros morrem, né? E aí o que se faz? Tipo, quando eu morava no interior, meu pai abria um buraco nos fundos da casa e enterrava o cachorro. Agora, num apartamento, não tem o que fazer, vai dar descarga no cachorro, não dá pra dar. E aí tu fica pensando assim, o que se faz, como é que funciona. E aí eu descobri que tem crematórios e cemitérios. Então, tá vendo? Seus problemas acabaram. Pois é. E agora que tem até a missa de 7º dia, aí é novidade total pra mim. Pois é, pra mim também, imagina, né? Daí chegamos, né? Era uma cidade muito afastada. Sei lá, era o quilômetro, como eu falei, né? A gente mede tudo por quilômetros. Sim. Tipo assim, eu ia descer no quilômetro 26, eu desci tipo no quilômetro 50, 60. Nossa, tá, entendi. Eu não manjo muita coisa, mas eu sei que é o dobro da distância praticamente. Sim,
Era bem mais longe do que eu deveria estar. E assim, certo. Era um lugar que não tinha absolutamente nada. Era tipo assim, um meio do mato, era mata fechada e tinha uma estradinha de terra que ia pra esse cemitério. Eu falei, não, eu pensando, morri, sei lá, não sei o que acontecer, não é um cemitério, elas estão me enganando, elas vão roubar meu rim, sei lá. Mas ok. Seria muito criativo, né? A pessoa quer te sequestrar e inventa um cemitério de cachorro na história. Pois é, né? Mas chegamos nesse bendito desse cemitério de cachorro, tinha uma fotinho de um labrador, sei lá, de um golden, tipo... juro, assim, parecia ok. O lugar parecia legítimo. Daí tinha estacionamento, era todo organizado o lugar. Meu Deus, mas tava rolando cemitério de outros cachorros ao mesmo tempo? Ou era tudo isso pra, sei lá, só pra elas? Não, é um lugar, tipo, é um cemitério que você põe o seu cachorro. Não, eu sei, mas eu digo assim, não, eu sei que o serviço existe, o cemitério existe e tal, mas sim. Tem cliente ou na hora era só elas lá? Não, então, era um domingo à tarde, tá. Então assim, só tava gente lá. Parou o táxi e parou a SUV. Certo. Daí, enfim, descem as duas mulheres do carro, arrasadíssimas, assim, chorando copiosamente, com lenço, todas de preto, sabe? E aí elas assim, ai, obrigada, me abraçando, tipo, obrigada que você veio, porque isso vai fazer muita diferença pro Lulu, sei lá que raio de nome do cachorro dela. E porque ele era um cão adorável e ele merecia tudo isso, sabe? Tipo, eu pensando, meu, o que eu tô fazendo aqui, sabe? E, enfim, ok. Daí... eu reparei que não tinha ninguém perto, e aí as mulheres falaram, vamos ver, né? Ninguém foi recepcioná-las. Elas foram descer, a gente foi descer, eu falei, não, vou ficar aqui, eu espero aqui no carro, né? Aí a esposa da mulher que me abraçou toda, sei lá, efusiva, falou, não, por favor, vem com a gente precisa de vocês. Nossa. Tipo, ok, sabe? Eu não sei, elas estavam muito carentes. Medo muito dessas carentes. senhoras. Não, e as duas da SUV eram bem mais novas, né? Não eram senhoras. O Poodle foi junto ou ele ficou no carro? O Poodle foi junto. Certo. E aí, ok. Eu falei, bom, tá, né? Então, sei lá, vamos descer. E a gente começou a descer a escadaria. E aí, cara, a gente começou a ouvir, juro, um pagodão muito alto. Tipo, um molejão. Sei lá o que tava acontecendo. Mas, tipo, nada a ver com o clima que tava ali no grupinho, sabe? Clima de tristeza, Poodle chorando, a mulher chorando, todos chorando e o molejo tocando no fundo. Exato. E aí a gente descobriu que, assim, porque esse lugar, aparentemente, devia ser uma chácara, devia ser um sítio, alguma coisa que as pessoas resolveram fazer esse negócio. Negocião, né? Que é cemitério de cachorro. Resolveram empreender. Exato. Então, tipo, tinha a casa da chácara, tinha uma piscinona e tinha, eu imagino que fosse toda a equipe, né, assim, desse cemitério, tava rolando um churrascão. Imagina, assim, a galera de biquíni, dando bombinha, a gente empurrando a outra na água, sabe? Tipo... Alto clima. E a mulher lá esperando, tipo, toda diva, com chapéu preto, lencinho, óculos escuros, chorando porque o cachorro dela tinha morrido, sabe? Olha que plot twist, né? A senhora tava triste que não ia ter ninguém na missa de sétimo dia e tava tendo uma festa lá, tava cheio de gente. Pois é, mas assim, cara, juro, churrascão na laje, sabe assim, só que com piscina. Mas tava a galera, tipo, super à vontade, super confortável, altos fios dentais, assim, tipo, ok. Aí um dos caras, que imagino que fosse caseiro, viu, né, que elas estavam descendo, correu lá e botou uma camiseta qualquer, um boné e subiu. Ô, dona, tudo bem? Nossa, não sabia que vinha gente hoje, sabe? Tipo, molejão no fundo, assim, tipo, rolando. Foi muito surreal, cara, eu juro. E daí, ele, né, eu vou levar vocês lá, tipo, e assim, o cara super improvisado, tipo, camiseta furada, camiseta que você põe pra dormir, aquelas que você ganha de político. Deus, meu, que rolê que essa senhora se enfiaram. Pois é, e aí, beleza, não, vamos lá que eu vou levar vocês. E tipo, cada lugarzinho que o cachorro tava enterrado tinha, tipo, eu não sei se você já viu esses cemitérios, cemitério, eu já misturei as palavras. Cemitério chique, cemitério. Cemitério chique. Cemitério chique. Tipo, esses que tem só a plaquinha no chão, aquele gramadão, assim, só tem a plaquinha. Sim. Tem alguma religião, eu não vou falar qual é agora porque eu não sei, e eu sei que se eu errar vai ter gente que vai ficar chateada, mas tem alguma religião aqui em São Paulo que tem um cemitério desses e que é bem isso, assim. É um campo enorme, parece cemitério de filme, sabe? É um campo, não tem a galera engavetada, assim, a galera em prateleiras. É só individual no chão, assim, com um gramado bonito. Super elegante o negócio. Lindo.
E esse era o mesmo esquema. Então eu imagino que deva ser bem caro, porque elas estavam no SUV ricão e tal. Sim. As plaquinhas eram no formato de um ossinho, né? Ah, que bonitinho. Um ossinho com o nome do cachorro, devia ser. Isso, o ano, né? Boa. De nascimento, o ano de morte e o nome do cachorro. Que legal. Gostei desse negócio. Depois eu vou pedir o contato, caso um dia eu precise. Não sei se existe ainda, mas enfim, eu vou procurar. Eu vou tentar achar o link e eu te mando. Combinado. Mas aí, ok. Aí, tipo, o cara deixou a gente lá e desceu. Foi, tipo, pro churrascão dele, né? Uhum. E aí ficamos lá, aquela situação, tipo, elas chorando, falando, eu trouxe sua bolinha. Tipo, botou uma bolinha em cima do, sei lá, do ossinho, sabe? Tipo, da lápide. Não sei se é lápide. Eu me sinto um pouco culpado de estar rindo disso, mas é engraçado, não tem o que fazer. Não, cara, e eu assim, não sei se eu rio, eu tava nessas também, sabe? Tipo, é que eu tava um pouco de medo de morrer, né? Um sequestro e tal, E nisso já tinha passado, tipo, fácil umas 2 horas. Que Nossa a gente tinha... senhora, que tinha encontrado com elas na estação. Que a gente tinha encontrado e que seria meia hora, sabe? Tipo, que eu ia economizar meia hora. Não, já tinha perdido 1h30, né? Sim. E aí ficou aquele climão, né? Eu olhando, tipo, cachorro. Tipo, porque começou a rolar aquela rodinha de discurso, sabe? Tipo, claro. Bem filme mesmo, americano. Sim. Tipo. Depoimento ali, testemunho sobre a vida do cachorro. Ele era um cachorro bom, não fazia mal pra ninguém. Não cagava no sofá. E a gente assim, tipo, eu também tenho um labrador, eu sei como é. Chá de climão total, assim, total. Cara, mas aí, loucura. Beleza. Acabou, em algum momento elas decidiram que elas iam embora, tipo, uma veio apoiada em mim, sabe, tipo, chorando e me agradecendo, tipo, obrigada, vai fazer muita diferença pro Lulu, pro Bob, sei lá. Falei, bom, beleza, agora finalmente, a gente vai pra casa. Claro, óbvio. Aí elas, não, porque a gente vai te levar pra casa e tal. Aí ela falou, eu conheço um caminho por dentro. Aí eu paro na cidade A, chegar na sua cidade. Falei, não, sei, tranquilo, de lá eu sei porque minha tia mora nessa cidade. Tá bom. Aí ela foi no caminho, sei lá, conversando coisas aleatórias. Eu não tava muito prestando atenção no que tava acontecendo, porque eu tava muito tensa já, porque eu queria ir embora logo. Claro. E aí, beleza, a gente chegou nessa cidade e eu falei, aqui você vira à direita. Ela virou à esquerda. Meu Deus. Aí, não, então era outra direita, sabe? Era lá atrás a rua, que você tinha que entrar. A outra direita. Silêncio de novo no carro. Falei, caramba, e agora? Meu Deus. Aí uma delas falou assim, é que a gente tava conversando e a gente queria muito tomar um Starbucks. Meu Deus, Na época era, assim, não era que nem hoje que você tem um Starbucks em cada esquina. Uhum. E o Starbucks era tipo em Alphaville, que era uma cidade... Caralho, é mais perto daqui. Então, é que eu morava em Barueri, só que Alphaville era longe da minha casa. Claro. Era tipo, sei lá, uns 40 minutos de casa. E elas, não, a gente queria muito tomar um Starbucks pra agradecer vocês, então a gente vai levar vocês, mas depois a gente leva vocês pra casa, sabe? E nisso a gente tava... eu assim, tipo, meu Deus, elas nunca vão me devolver, a gente vai morar. Há 6 meses que eu tô passeando com essas velhas. Pois é, cara, tipo Starbucks, sabe? Já era tipo às 5 da tarde, tava escurecendo, sabe? Horrível. Medo. E aí a gente tava chegando perto de uma rotatória. Aí o falecido olhou pra mim, ele pegou no meu braço e falou assim, no 3, você corre. É tipo, não, como assim, quê, sabe? Aí, quando ela chegou perto da rotatória, ela teve que reduzir, porque tava um pouco de trânsito. Sim. Entrar na rotatória e tal. E era no centro da cidade, né? Então tava mais agitado. Claro. No que ela começou a reduzir, ele abriu a porta e a gente saiu correndo. Coitada da velha. Ela só queria tomar o Starbucks. Cara, eu nunca senti tanta adrenalina na minha vida. Eu não lembro se a minha bolsa ficou no carro, se o poodle latiu. Eu não sei, assim, na hora me deu um branco. Quando eu vi, eu já tava fora do carro, correndo, assim. E a velha, tipo, volta! A gente vai te levar! A gente promete, sabe? Tipo, e eu correndo e, sem olhar pra trás, alucinada, assim. E essa é a história de como o Pug dela morreu quando ele pulou na rotatória e foi atropelado. E aí 7 dias depois teve outra missa. Eu não sei o paradeiro delas. Tipo, eu sei que a gente acabou pegando... A gente tava numa cidade mó longe, a gente demorou mais uns 40 minutos pra chegar na minha cidade de trem. Mano, a gente teve que pegar o trem. Vocês estavam pelo menos perto da estação ou vocês foram caminhando pra caralho até chegar? Não, a gente tava perto da estação. Então foi uma fuga planejada. Assim, eu não sabia nem onde eu tava direito.
né? Na hora que eu comecei a sair correndo, cara, eu juro, eu não sei, assim, até hoje eu não sei como eu saí daquele carro, porque ele estava em movimento, não estava rápido, mas você vê nesses filmes, assim, o pessoal pula e rola no gramado, não, eu não sei, eu consegui levantar, tipo, sair de pé e correr. Mas, cara, foi uma adrenalina, assim, tipo, e pra explicar pra minha mãe depois, assim, não tinha celular nessa época, isso, eu não tinha, pelo menos, já era uma coisa meio comum, sei lá, eu acho que isso foi em 2005, por aí. Não era tão comum você ter celular que nem é hoje. Era muito mais caro, né? E o celular fazia muito menos coisa, então o custo-benefício era outro, assim. Exato. Eu acho que foi. Eu acho que meu primeiro celular eu tive por aí, em 2005. Talvez depois dessa aventura eu decidi que seria bom ter um celular. Sim, não, e como é que tu explica isso pra mãe? Porque parece muito uma mentira, né? Eu tava andando na rua e aí eu resolvi ir no velório de um cachorro. Numa missa, sei lá. Super parece. E até hoje, assim, é o que eu falo. Se eu não tivesse lá, eu não ia acreditar. Tipo, eu não duvido, sabe? Se vocês ouvintes estão me ouvindo agora, não acreditarem em mim, acharem que é uma grande mentira, ok. É compreensível. É super compreensível, sabe? Tipo... Mas, cara, foi muito bizarro. Minha mãe riu, sabe? Tipo, porque, sei lá, acho que no final das contas a gente acabou demorando umas 3, 4 horas a mais pra chegar do que eu tinha previsto que eu ia, sabe? Claro. E ela, tipo, batendo no meu ombro assim, filha, tá tudo bem, você pode me falar que você foi no motel. Tipo, mãe, eu não fui! Eu fui sequestrada por uma velha e, tipo... Pois parece muito uma mentira de quem quer fugir com o namorado, assim. Uma coisa super, né? Diferente, tipo, teria sido melhor, sabe? Tipo, teria sido. Mas aí eu não teria uma história tão boa, né? É verdade. Tipo, hoje eu rio. Mas enquanto eu tava, tipo, num cemitério de cachorro, rolando um molejão com, tipo, gente se jogando na piscina e eu achando que eu fosse perder meu não foi tão divertido, mas hoje, cara... Meu Deus, que maluquice. Em momento algum tu chegou a pensar que fosse uma pegadinha do Silvio Santos, alguma coisa assim? Porque seria um baita roteiro de pegadinha. As senhoras, que é tipo a Ruth Ronce. Mas é que tava muito elaborado, né, pra ser uma pegadinha. Muito elaborado. Podia ser, olha qual que seria o roteiro da pegadinha se fosse do Silvio Santos. A senhora, ela pega as duas vítimas e aí ela fala que tá indo no velório de um cachorro. E aí tem um poodle dentro do carro. Aí quando chega lá, as senhoras começam a fazer um ritual pra matar o poodle. E aí, essa é a pegadinha. Aí o carro atrás é só o cinegrafista, entendeu? Ele tá filmando a reação das pessoas. Agora assim, acho que depois disso eu comecei a imaginar que, cara, é meio ok essas pessoas que caem em pegadinha, sabe? Sim, porque uma coisa vai levando a outra e quando você vê, você já tá tão inserido no problema que você... Por mais surreal que seja, você acha que tá ok. Sabe? Tu começa a aceitar, tu começa a te enganar, é aquilo que tu falou, tu começa a te enganar de que não, beleza, vai ser melhor assim, essa senhora é muito solitária, coitado do poodle, e aí tu começa a te solidarizar demais e geralmente é nesse momento que a gente se ferra. Sabe, dó das velhas, tipo, e eu ainda fiquei pensando depois, tipo, quando a gente sentou no trem, que a gente tava seguro e, tipo, eu fui ver se eu tava com a minha bolsa ou não, sabe, aquela coisa, eu parei e falei, coitadas, elas só queriam ir no Starbucks. Elas devem ser velhinhas muito solitárias. Elas só queriam um frappuccino de brigadeiro. E aí, tipo, o falecido, você tá louca? A gente nunca ia sair de lá. Tipo, como assim elas só queriam? Você tá, tipo, protegendo as suas sequestradoras, sabe? Tipo, eu já tava no Estocolmo ali. Tipo, síndrome de Estocolmo. Eu tava com dó, eu fiquei pensando depois nas velhinhas, sabe? Mas assim, até hoje, se algum táxi para pra me pedir informação, o que hoje já é muito errado, né? Na época não tinha GPS, não tinha essa coisa toda, mas assim, dá aquele calafrio, assim. Vem a lembrança da senhora querendo te levar pra tomar frappuccino, tomar café no Starbucks. Cara, nossa. E assim, eu não consigo lembrar o rosto delas, eu não consigo lembrar. Eu só lembro do Poodle. O Poodle eu lembro claramente, assim mesmo. E tu sabe que não é um sonho porque tu não tava sozinha, né? Porque às vezes é uma história tão maluca que tu fica pensando, será que eu não sonhei? Eu não tenho contato mais com o falecido pra, tipo, afirmar essa história, sabe? Tipo, pra ele chegar aqui e falar, gente, é real, aconteceu, sabe? Sei. Mas, sim, aconteceu, gente. Aconteceu. Parece bizarro, parece... Não, realmente é bizarro isso real, mas não deixa de ser... Não é por isso que não é real, né? Não, mas eu tava lá e aconteceu. Que lindo. Eu tenho outras histórias bizarras envolvendo esse cara também. Envolvendo o falecido? Hã? Envolvendo o falecido? Envolvendo o falecido. Olha aí, tipo, eu gosto de chamar de sei falecido. Sei lá, eu quase ser presa por uma maçã nos Estados Unidos. Ou quase, sei lá, ficar com medo em um hotel
sombrio e macabro que rangia. Por isso que eu falo que ele é o imã de todos os meus... de todas essas histórias bizarras, tipo... Pô, não, mas eu vou te convidar de novo pra contar alguma outra história dessas envolvendo falecido, então. Porque, ok. Porra, os títulos das histórias que tu me mandou ali eram maravilhosos. E esse do Poodle é demais. Aliás, o Poodle era o que tava vivo. O que morreu, ela falou a raça? Era um labrador. Nossa, essa coisa de carona é muito constrangedor. Uma vez eu peguei uma carona também, que era daqui de São Paulo pra Curitiba. E aí, tipo, eu ia pra um evento, pra alguma coisa lá, e aí tinha um cara que eu conhecia do Twitter só, que falou que ia também. E aí ele me ofereceu a carona, eu falei, beleza, né, tranquilo. Aí, vou lá, né, vou ver qual é. E aí eu fui, por que foi não, tudo... Né? Por que não, é tranquilo, ia ser muito mais barato. Eu lembro que na época era um evento meio de última hora, e eu ia ter que comprar passagem e tava, tipo, tudo muito caro, assim. E era alguma data comemorativa. Não lembro o que era, mas era tipo um feriado que as passagens estavam todas muito caras. E aí eu aceitei a carona com ele. E aí, tipo, foi tranquilo a carona. Exceto pelo fato de que eu fui no banco de trás e ele tinha um filho, que ele não me contou, que era uma criança naquelas cadeirinhas de bebê... Como é que chama quando bota a cadeirinha do bebê atrás? Não sei. Enfim, uma cadeirinha de criança. Cadeirinha, Mas ele era muito bebezinho? Assim. Não, ele devia ter 1 ano e pouco, só que a cadeira era grande, então eu não tinha espaço pra ficar nem à esquerda da criança e nem à direita da criança. Era no meio? A cadeirinha da criança era no meio, bem no meio. Ele podia ter colocado no canto, pelo menos, né? Podia, não, mas eu fui apertado pra caralho. E aí, nossa, eu lembro que eu tava, tipo, com o lado esquerdo do corpo dormente quando a gente parou no meio do caminho. E aí, na volta, eu sentei do outro lado, e aí eu fiquei com o lado direito dormente. Mas eu cheguei vivo em Curitiba, valeu a pena. E aí, na volta, eu inventei pra ele que eu tinha que ficar mais uns dias. E aí, eu voltei de ônibus depois. Não, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, né? Mas, tipo, já pensou, você vai do carro e aí é o cara o torcedor brazuca, o psicopata lá. O psicopata brasileiro. Cara, conheça as arrobas, sabe? Tipo, primeira dica, assim. Conheça as arrobas pessoalmente antes de aceitar caronas. Por favor, e não aceite caronas de senhoras estranhas na rua, por mais que elas sejam senhoras. Meu Deus, não faça isso. Porra, que demais. Obrigado, foi maravilhosa essa história. Eu ainda tô pensando num título pra ela, e talvez envolva cemitérios caninos e labradores. Tenho dúvidas. E velhas sintaxes. É difícil realmente. Nossa, é demais isso. Eu fiquei imaginando o Gugu taxista. Lembra do quadro do Domingo Legal, quando o Gugu se disfarçava? Podia que a senhora fosse uma velha e tu nunca vai ficar sabendo... Aliás, que a senhora não fosse uma senhora, mas o Gugu disfarçado de velha, e tu nunca vai saber disso porque tu fugiu do Gugu na hora que ele ia revelar. Ele ia revelar no Starbucks. Pode ser, cara, pode ser. Não, mas tem tudo a ver, porque eu cheguei no lugar e tava rolando a banheira do Gugu, né? É verdade. Tu não reparou se o Tiririca tava lá? Ai, caraca, não. Olha, talvez eu não. É porque eu não assistia Gugu nessa época, mas vai que eu passei e não sei, né? Pode ser, tu tava na TV lá. Que louco, porra, que demais. Caralho, legal demais. Obrigado, Juba. Tu quer divulgar alguma coisa aí, além dos podcasts lá do Portal Deviante, do SciCast, do Missangas, redes sociais? Isso, não, eu acho que... Espero que as pessoas acompanhem aí o nosso trabalho, né? deviante.com.br, temos infinitos podcasts, textos toda semana rolando, e o podcast que eu gravo sempre aí é o Missangas, porque errar é humanas, né? Muito bom, é o melhor slogan da internet. Pô, valeu. E tô eu e o Marcelo Guaxinim lá aprontando altas confusões e fazendo perguntas do erro-respostas. Enfim, você vai participar. Vou participar, sim. Você vai ver como é em breve. Show de bola. Obrigado pelo convite. E aí, quando eu participar, eu aviso a galera aqui também pra eles poderem escutar depois. Exato, perfeito. Obrigadão pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Toma cuidado com as senhoras aí. Isso, gente, eu juro. É verdade. E não aceitem táxi de senhorinhas estranhas. Talvez agora elas sejam Uber. Tem essa, hein? Talvez. Já pensou aí. Se parar um Uber Black do lado com uma senhorinha, fique desconfiado. Exato. Valeu, obrigado. Hein? Pô, imagina. Tchau. Tchau. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Não esquece de acessar o eutavalá.com.br/assinante se você quiser assinar o podcast. Assina o feed aí também, se você não quer ou não pode apoiar o podcast agora. Assina o feed para pelo menos toda segunda-feira você receber automaticamente esse novo episódio, sempre que eu publico ali. Geralmente é de domingo para segunda, na madrugada ali de domingo para segunda-feira, ou seja, na madrugada de segunda-feira. Eu sempre tenho dificuldade com essas coisas, né? Na madrugada de segunda-feira. Assim que a segunda-feira começar,
Logo em seguida tem um episódio novo do Eu Tava Lá, e se você assinar o feed do podcast no seu celular, é muito mais fácil de ouvir, porque ele vai baixar automaticamente, ou assina lá no Deezer também, que funciona da mesma maneira. Beleza? Então é isso, até a semana que vem, com mais um convidado, e até amanhã se você for um assinante, com mais um episódio diário. Abraço!